Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedrão, onde havia jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus les disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus les disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo les perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então les disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? São João capítulo 18, versículos 1 a 11. Em nosso programa anterior, a agonia do Getsemane, contemplamos a última experiência de Jesus no jardim onde ele costumava orar. Os discípulos cederam àquele estranho torpor que os dominava, e mais uma vez Jesus os encontra dormindo. Olhando tristemente para eles, diz Jesus: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. No momento em que falou essas palavras, ouviu os passos da multidão em busca dele e disse: Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. São Mateus capítulo 26, versículos 45 a 47. Chegara a hora. Nenhum vestígio de sua recente agonia se podia divisar ao adiantar-se Jesus para enfrentar o traidor. Diante de seus discípulos ele disse: A quem buscais? Jesus dominava completamente a situação. Ele tomou a ofensiva e questionou aqueles que vieram para o prender. Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Ego eimi, eu sou. Essa expressão, ego eimi, havia sido entendida anteriormente pelos judeus como uma afirmação da divindade de Jesus. Em São João capítulo 8, nosso Salvador disse aos judeus, versículo 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. 15 séculos antes de Cristo deixar sua veste real, sua régia coroa e abandonar sua posição de honra nas cortes celestiais, revestir-se da humanidade e caminhar como homem entre os filhos dos homens, Abraão viu seu dia e alegrou-se. Versículos 57 a 59. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, ego eimi. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles, e assim se retirou. Sim, o nome de Deus dado a Moisés para exprimir a ideia da presença eterna
fora reclamado como seu por Jesus. Eu sou indica que seu possuidor é aquele que é eterno e que existe por si mesmo. Jesus proclamou a si mesmo como aquele que tinha sua própria existência, aquele que havia sido prometido a Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Os sacerdotes e os rabinos clamaram contra Jesus, acusando-o de blasfémia. O afirmar ele ser com Deus incitara-os antes a tirar-lhe a vida, e poucos meses mais tarde declararam abertamente: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfémia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. São João capítulo 10, versículo 33. O passado, o presente e o futuro são a mesma coisa para Deus. Ele vê os mais remotos acontecimentos da história passada e o longínquo futuro com tão clara visão como nós vemos as coisas que ocorrem diariamente. Não sabemos o que nos espera, e se soubéssemos, isso não contribuiria para o nosso bem-estar eterno. Deus nos dá a oportunidade de exercer fé e confiar no grande Eu Sou. Sim, foi Jesus quem falou com Moisés desde a sarça do Monte Horebe, dizendo: Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vosotros. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Essa era a garantia da libertação de Israel da escravidão do Egito. Da mesma forma, quando ele veio à semelhança dos homens, declarou ser o Eu Sou. O infante de Belém, o manso e humilde Salvador é Deus manifestado na carne. E ele nos diz: Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão vivo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu sou a certeza de toda promessa. Sou eu, não temais. Deus conosco é a certeza de nossa libertação do pecado, a segurança de nosso poder de obedecer à lei do céu. Bem, quando Jesus respondeu: Ego eimi, eu sou, uma luz divina iluminou o rosto do Salvador. Em presença dessa divina glória, a turba assassina não pôde permanecer momento. Cambalearam em recuo. Sacerdotes, anciãos, soldados e o próprio Judas caíram como mortos por terra. Jesus tivera a oportunidade de escapar, mas permaneceu calmo e senhor de si. Como pessoa glorificada, ficou em meio daquele bando endurecido, agora prostrado e impotente a seus pés. Os discípulos contemplavam tudo silenciosos, com admiração e respeitoso temor. Rapidamente, porém, mudou a cena. A turba ergueu-se. Os soldados romanos, os sacerdotes e Judas reuniram-se em redor de Cristo. Pareciam envergonhados de sua fraqueza e receosos de que ele ainda escapasse. Novamente fez o Redentor a pergunta: A quem buscais? Tinham tido a prova de que aquele que se achava diante deles era o Filho de Deus, mas não se queriam convencer. A pergunta: A quem buscais? Tornaram a responder: A Jesus, o Nazareno. O Salvador disse então: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. E apontou aos discípulos. Sabia quão fraca era a fé deles e buscou protegê-los contra a tentação e a prova. Por eles estava pronto a se sacrificar. Judas, o traidor, não esqueceu a parte que devia desempenhar.
Aos perseguidores de Jesus deram sinal, dizendo: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Pretende então não ter parte nenhuma com eles. Achegando-se a Jesus, toma-lhe a mão como um amigo familiar. Com as palavras "Salve, mestre", ele o beija repetidamente e parece chorar, como sentindo com ele o perigo que corria. Jesus lhe diz: amigo, para que vieste? A voz tremia-lhe de dor ao acrescentar: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Esse apelo deveria ter despertado a consciência do traidor e tocado seu obstinado coração. Mas a honra, a fidelidade e a brandura humana o haviam abandonado. Permaneceu ousado e em desafio, não mostrando nenhuma disposição de abrandar-se. Entregara-se a Satanás e não tinha poder para lhe resistir. Jesus não recusou o beijo do traidor. A multidão tornou-se ousada ao ver Judas tocar a pessoa daquele que tão pouco antes fora glorificado diante de seus olhos. Apoderaram-se, pois, de Jesus e começaram a atar aquelas preciosas mãos que sempre se haviam empregado em fazer o bem. Os discípulos haviam julgado que o mestre não sofreria ser aprisionado, pois o mesmo poder que fizera com que os da turba caíssem como mortos, mantê-los-ia impotentes até que Jesus e seus companheiros escapassem. Ficaram decepcionados e indignados ao verem as cordas trazidas para ligar as mãos daquele a quem amavam. Em sua indignação, Pedro puxou precipitadamente da espada e procurou defender o mestre, mas apenas cortou uma orelha do servo do sumo sacerdote, quando a sua intenção era cortar-lhe a cabeça. Quando Jesus viu o que fora feito, soltou as mãos, ainda que firmemente presas pelos soldados romanos, e dizendo: deixai, basta, tocou a orelha e esta sarou instantaneamente. Disse então a Pedro: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. ¿Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Uma legião em vez de cada um dos discípulos. Por que, pensaram os discípulos, não se salva ele e a nós? Respondendo a seu pensamento não expresso, acrescentou: como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? A dignidade oficial dos guias judaicos não os impediu de se unirem à perseguição de Jesus. Sua prisão era coisa demasiado importante para ser confiada a subordinados. Os astutos sacerdotes e anciãos se juntaram à polícia do templo e à plebe para seguir Judas ao Getsemane. Que companhia para aqueles dignitários se lhe unirem! Uma turba ávida de excitação e armada com toda espécie de instrumentos como para perseguir um animal selvagem. Voltando-se para os sacerdotes e anciãos, Cristo neles fixou o penetrante olhar. As palavras que ele proferiu, jamais as esqueceriam enquanto vivessem. Foram como setas agudas do Todo-Poderoso. Com dignidade ele disse: saísteis com espadas e porretes como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Vocês tiveram toda a oportunidade de me prender e não fizeram nada. A noite é mais adequada para a vossa obra. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Os discípulos ficaram aterrorizados ao ver que Jesus permitia que o prendessem e ligassem.
Escandalizaram-se de que ele suportasse essa humilhação feita a si e a eles. Não lhe podiam entender a conduta e censuraram-no por se submeter à turba, e cheios de medo, deixaram o mestre sozinho e fugiram. Os discípulos, que juraram que nunca abandonariam Jesus, fugiram no escuro. Até Pedro, que lhe assegurara veementemente: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei, o abandonou covardemente e fugiu. Mas Jesus havia predito essa deserção. No cenáculo, Jesus havia previsto tudo isso quando disse: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. São João capítulo 16, versículos 32 e 33. Sim, a presença do Pai acompanhava a Cristo, e nada lhe sucedia que o amor infinito não tivesse permitido para a bênção do mundo. Aí residia o seu e o nosso motivo de conforto. Quem está imbuído do Espírito de Cristo, habita em Cristo. Tudo o que lhe sucede vem do Salvador que o rodeia com sua presença. Nada pode atingi-lo sem a permissão do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos os sofrimentos e desgostos, todas as tentações e provas, todas as nossas tristezas e pesares, todas as perseguições e privações, em suma, todas as coisas cooperam para nosso bem. Todas as experiências e circunstâncias são obreiros de Deus para o nosso bem. A graça de Deus seja com você.